Fica Helena, não como babá, como a mulher que eu amo. Helena estava com as malas prontas quando a Tora chamou na sala. Ele estava sério, os olhos intensos. Mas havia algo vulnerável no modo como segurava o envelope com sua proposta. Eu sei que pedi para você esperar, e talvez eu tenha demorado demais. Ele começou, a voz embargada. Mas agora, eu tô pronto. E não quero mais que você vá embora. Helena sentiu o coração disparar. Por meses, ela cuidou de Theo e Elise como se fossem seus. Mas com o peso constante da despedida se aproximando, o contrato com a família estava no fim, e ela havia conseguido um novo emprego em outra cidade. Mas aquele convite inesperado mudou tudo. Você não diminui o que eu senti por Antônia menos. Arthur continuou. São momentos diferentes da minha vida. E agora, eu quero você. Não como baba, mas como a mulher que eu amo. Como a madrasta que meus filhos escolheram. Como minha companheira. Helena olhou nos olhos dele e viu verdade, amor e medo. O tipo de medo que só existe quando se tem algo real a perder. E se não dar certo? Ela sussurrou. E se dar? Ele rebateu, sorrindo. Você já faz parte desta família. Só estou pedindo para você ficar, oficialmente. Nesse momento ouviram um barulho no corredor. Duas cabecinhas tentavam se esconder atrás da parede. Theo, Elise, venham aqui, Arthur chamou, divertido. Com olhos arregalados e passos tímidos, os gêmeos se aproximaram. Tia Helena, você vai ficar? Elise perguntou com a voz cheia de esperança. Helena olhou para Arthur, depois para as crianças. E pela primeira vez em muito tempo, soube a resposta. Vou cancelar o outro emprego. Ela disse. Instantânea. Foi cercada por um abraço coletivo, como se aquele gesto selasse o novo destino dos quatro. Agora somos uma família. Isso significa que você vai ser nossa mãe de verdade? Elise perguntou, os olhos brilhando de emoção. Helena respirou fundo, sentindo a intensidade da pergunta. Ela olhou para Arthur, que assentiu com um sorriso cheio de carinho. Se vocês quiserem, respondeu, a voz embargada. Queremos, gritaram os dois em uníssono. E o abraço que veio depois parecia selar um novo capítulo para aquela casa, antes marcada pela ausência. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a mesa de jantar estava cheia. Risos, conversas cruzadas, histórias sobre a escola e planos para as férias. Arthur contou que a crise na empresa havia sido finalmente superada, o que explicava parte da leveza no seu olhar. Helena ouviu. Hugh opinou menos, mas acima de tudo sentiu-se parte, não como visita, nem como cuidadora, mas como alguém que tinha um lugar só seu. Depois que as crianças foram dormir, ela e Arthur ficaram na cozinha, lavando a louça juntos como já tinham feito tantas vezes, mas agora com outra energia. Era familiar, mais novo. Obrigado por ficar, ele disse, enxugando um prato. Obrigado por me pedir, ela respondeu sorrindo. Arthur a puxou suavemente para perto. O beijo que veio foi terno, sincero, carregado de promessas silenciosas. Quando se afastaram, Helena sentiu, com todas as células do corpo, que estava onde deveria estar. Na sala, atrás da parede, duas crianças sorriam escondidas, assistindo em silêncio o começo da nova história que tanto desejaram. Você acredita que laços do coração podem ser mais fortes do que os de sangue? Já viveu ou presenciou uma família que se formou de forma inesperada? Conta pra mim aqui nos comentários. 18 meses se passaram. A manhã de sábado começou agitada no bairro nobre da Morada das Acácias. A fachada charmosa de um pequeno restaurante encantava quem passava. Letreiro feito à mão, cortinas de renda e o aroma inconfundível de comida nordestina pairando no ar. Helena ajeitava o vestido florido sobre a barriga de 6 meses de gravidez enquanto conferia os últimos detalhes da inauguração do quitutes da família. O sonho que agora virava realidade. Tia Helena, onde coloco as flores? Elise perguntou, carregando um vaso de girassóis quase do tamanho dela. Ali na entrada, meu amor. Assim todo mundo já chega sorrindo, Helena disse, apontando com ternura. Mãe, o pessoal da TV chegou, Theo anunciou, correndo animado com o avental que ela mandou fazer especialmente para o grande dia. Arthur saiu da cozinha com uma bandeja de coxinhas douradas. Seu rosto iluminado transbordava orgulho. Como você está se sentindo? Perguntou, depositando um beijo na testa da esposa. Ansiosa, feliz, nervosa, tudo junto. E os bebês também estão animadas. Helena respondeu, sentindo um chute duplo na barriga. Elise encostou a cabecinha carinhosa na barriga da madrasta. Eles querem conhecer o restaurante da mamãe, disse, convencida. Mas a gente ainda não sabe se são meninas ou meninas, Theo lembrou. Eu sei que é um casal, um menino e uma menina. E o nome do menino vai ser Miguel, igual o bisavô da Helena menos Elise decretou, convicta. Arthur riu, abraçando os três com os olhos marejados. Mesmo depois de um ano de casado, ele ainda se emocionava com aquela nova vida. Uma casa cheia de amor. A chegada de Dona Carmen e do Arthur trouxe ainda mais calor àquele dia especial. Ela entrou no restaurante com sua tradicional bandeja de cocadas e um sorriso orgulhoso.
Helena, minha filha, a inauguração sem cocada da Carmen não é inauguração, disse, já indo direto para o balcão. Mãe, você não precisava ter se preocupado. Helena respondeu, emocionada ao ver a sogra que se tornara sua melhor amiga. E também sócia naquela empreitada. Olha quem eu trouxe comigo. Carmen anunciou. Logo atrás dela surgiu Juana, irmã de Helena, que havia se mudado de Alvorada do Sertão para Céu Azul 3 meses antes para ajudar no restaurante. Mana, Helena exclamou, correndo para abraçar a irmã com cuidado por causa da barriga. Tá tudo lindo, Helena. Vovó Conceição estaria tão orgulhosa da gente. Helena assentiu, com os olhos marejados. A avó era sua maior inspiração na cozinha. Servido ali, carregava um pedacinho de suas lembranças do fogão a lenha, do cheiro de coentro, do café passado com carinho. Às 10 da manhã, as portas do quitutes da família se abriram oficialmente. O pequeno salão, com apenas 15 mesas, estava decorado com fotos da infância de Helena, toalhas de renda feitas à mão e panelas de barro nas paredes. A primeira cliente foi uma senhora do bairro, que havia acompanhado cada fase da reforma. Que cheiro maravilhoso, ela comentou, ao se sentar próxima à janela. Tudo aqui é feito com muito amor, respondeu Theo, usando seu pequeno avental com segurança. Mas a especialidade da casa é o escondidinho da minha mãe. A senhora riu encantada com o menino. Então vai ser escondidinho. Ela decidiu. Durante a manhã o salão ficou lotado. Vizinhos, amigos, jornalistas curiosos. Todos queriam conhecer a história da chefe nordestina que conquistara um empresário paulistano e criaram um lar com amor e sabor. O cheiro de comida fresca ainda pairava no ar quando Arthur se aproximou de Helena, que supervisionava os pratos na cozinha. Helena, tenho uma surpresa para você, disse ele misterioso. Mas depois dessa inauguração maravilhosa, vem comigo. Arthur a levou até a entrada do restaurante. Lá, parado com um buquê de flores simples nas mãos e um olhar constrangido, estava João, ex-noivo de Helena. Oi, Helena, menos ele disse, com a voz baixa. Helena sentiu Arthur endurecer ao seu lado, mas ela apenas respirou fundo e sorriu com serenidade. Oi, João, o que você está fazendo aqui? Soube do restaurante pelo jornal. Quis vir te parabenizar e também pedir desculpas por tudo que aconteceu. Helena olhou para ele com um misto de surpresa e gratidão. João, não precisa. Hoje eu é que te agradecer. Se você não tivesse desistido do nosso casamento, eu nunca teria vindo para Céu Azul. Nunca teria conhecido essa cidade, essa família. O amor da minha vida. Ela pegou na mão de Arthur, firme e sem hesitação. João observou os dois e viu quando Alice e Theo se aproximaram curiosas. Depois olhou para a barriga de Helena, visivelmente grávida de gêmeos. Você tá feliz? Menos ele constatou. Muito feliz, menos ela respondeu com sinceridade. João sorriu, melancólico, mas genuíno. Então fico feliz também, você merece tudo isso, Helena. Ele entregou as flores, cumprimentou Arthur com um aceno respeitoso e foi embora sem olhar para trás. Helena ficou observando por alguns segundos. Sem dor, sem mágoa menos. Apenas em paz. Ela sabia que tudo tinha acontecido exatamente como precisava acontecer. Tá tudo bem? Arthur perguntou cuidadoso. Perfeito, ela respondeu, apoiando-se nele com um sorriso. Como assim 3 filhos? Alice arregalou os olhos encarando Helena, que acabava de conversar com Arthur. Ué, você, Theo e os bebês que estão chegando, Helena disse com ternura, passando a mão na barriga redonda, agora claramente de gêmeos. E o papai, Theo provocou, divertido. Oh, papai, tenho que aguentar mesmo. Todos riram. Arthur deu os beijos rápido na testa de Helena e respondeu. Isso é que é amor incondicional, meu filho. Naquele fim de tarde, com o movimento do restaurante começando a diminuir, a família se reuniu em uma mesa no fundo. Era um momento raro, quase sagrado. Eles finalmente podiam comer juntos, saborear os quitutes da inauguração. Era a mesma comida de sempre, o escondidinho de carne de sol, a cocada cremosa da Dona Carmen, o arroz com pequi menos, mas ali naquele ambiente repleto de fotos, antigas panelas de barro e toalhas de renda bordada, tudo parecia mais especial. Tinha gosto de sonho realizado. Mãe, posso fazer um brinde? Alice perguntou, levantando o copo de suco de caju. Claro, princesa, menos Helena sorriu, emocionada. Pelo restaurante da mamãe, pela nossa família, e porque agora todo mundo pode experimentar a comida mais gostosa do mundo. Saúde, Theo completou, levantando o copo. Arthur brindou com eles. Helena sentiu os olhos marejarem. Dona Carmen gargalhava, contando alguma história para Joana, que ria com a boca cheia de bolo de milho. Helena olhou ao redor e sentiu o coração leve, pleno. Ela havia vindo para Céu Azul apenas para recomeçar, mas tinha encontrado muito mais que um recomeço. Encontraram uma nova chance de ser feliz, menos inteira, completa. E quando os bebês chutaram dentro da barriga, quase em resposta ao brinde da irmã, Helena levou a mão ao ventre e sorriu. Sabia que o Oli, naquela mesa, naquela cidade, com aquelas pessoas,
estava o sabor da verdadeira felicidade. O sol já começava a se pôr quando Arthur apareceu na cozinha, onde Helena supervisionava os últimos pratos que saíam para as mesas. "Tenho uma surpresa para você", ele disse com um sorriso misterioso. "Surpresa?" Helena arqueou as sobrancelhas. "Vem-va." Curiosa, ela seguiu Arthur até a entrada do restaurante. Ali, parado com um buquê de flores simples nas mãos, estava João, o ex-noivo de Helena, o mesmo que havia desistido do casamento em cima da hora e, sem saber, empurrado a vida dela em direção a céu azul. "João", ela perguntou, surpresa mas tranquila. "Oi, Helena, eu soube do restaurante pelo jornal. Quis vir pessoalmente te dar os parabéns. E também te pedir desculpas." Arthur ficou tenso ao lado dela, mas não disse nada. Helena, por sua vez, manteve a serenidade. "Não precisa menos", respondeu, com sinceridade. "Eu é que devo te agradecer." João pareceu confuso. "Se você não tivesse terminado comigo, jamais teria vindo pra cá. Jamais teria conhecido essa família linda. Nem aberto esse restaurante." Ela pegou na mão de Arthur com carinho. "Nunca teria encontrado meu lugar no mundo." João olhou para os gêmeos que corriam de um lado para o outro, depois para a barriga de Helena. "Gêmeos." Ele sorriu, um tanto melancólico. "Dois corações batendo aqui dentro", Helena confirmou com os olhos brilhando. "Você está feliz?" "Muito." João entregou o buquê, apertou a mão de Arthur e saiu. "Sem mágoas, sem pontas soltas." "Você está bem?" Arthur perguntou, preocupado. "Estou perfeita. Só consigo pensar em como a vida pode ser surpreendente e generosa." Ela se recostou no peito dele, respirando fundo. Um ciclo se encerrava com gratidão e outro, muito maior, estava apenas começando. A Lisa regalou os olhos, parando no meio da cozinha ao ouvir a conversa entre Helena e Arthur. "Isso mesmo", Helena respondeu com um sorriso doce. "Você, o Theo e agora os gêmeos que estão crescendo aqui dentro." Ela passou a mão com carinho sobre a barriga já bem evidente. "Eu achava que era só um." A Lizzie colocou a mão também, encantada. "Mas tudo bem, agora vamos ter que dividir o quarto em 5. To-dos." Theo, que chegava logo atrás, fez uma careta. "E o papai, hein? Vai sobreviver a essa bagunça?" "O papai vai ter que aprender a se virar", Arthur respondeu, puxando os dois filhos para perto. "Menos, mas com a ajuda da mamãe Helena vai dar certo." A palavra mamãe ainda soava nova, mas já tão certa. Naquele final de tarde, com o restaurante mais tranquilo, a família se reuniu numa das mesas do fundo para comer juntos. Helena havia preparado um prato especial, o mesmo que cozinhava nos domingos em Alvorada do Sertão com a avó. "Esse cheiro me leva direto para a infância", menos ela comentou, servindo Arthur com cuidado. "Minha avó diria que essa comida é feita com a alma. Então é por isso que tem gosto de abraço", Arthur respondeu, provando uma colherada. A Lizzie e Theo comeram com gosto, enquanto Dona Carmen contava histórias da juventude. E Joana ria alto das lembranças da nova rotina caótica da irmã. A noite caía serena sobre o céu azul. E o restaurante, ainda que pequeno, parecia conter o universo inteiro deles ali dentro. Quando as luzes foram apagadas e a última cadeira empurrada para debaixo da mesa, Helena olhou ao redor e sentiu seu coração cheio. Era o início de uma nova fase, menos mais cheia, mais desafiadora, mas também mais feliz do que ela jamais sonhou. Você também sente que família é feita mais de afeto do que de sobrenome? Conta aqui nos comentários como o amor te surpreendeu também. A manhã seguinte amanheceu dourada em céu azul. O céu limpo refletia a alegria que ainda pairava no quitutes da família. Helena chegou cedo ao restaurante com a cesta de ingredientes frescos que Dona Zuleide, uma vizinha do bairro Morada das Acácias, deixava toda semana na porta. O cheiro de coentro fresco e farinha de mandioca era um convite para memórias. Enquanto ela organizava os temperos, Arthur apareceu com 2 xícaras de café. "Dormiu bem?" ele perguntou, entregando uma das xícaras a Helena. "Melhor impossível. Os gêmeos parecem estar fazendo festa aqui dentro, mas estou bem", menos ela sorriu. "Eles puxaram a mãe. Já chegaram animando tudo." Os dois riram e brindaram com um café ainda quente. Do outro lado do salão, Theo e a Lizzie decoravam os porta-guardanapos com fitas de chita, concentrados como se fosse a missão mais importante do mundo. "Eles amam esse restaurante como se fosse parte deles", Arthur comentou, admirando os filhos. E a Helena respondeu: "Cada canto tem uma lembrança, uma conquista, um pedaço da gente." Naquela tarde, Helena foi surpreendida por um grupo de senhoras do bairro que apareceram para almoçar e relembrar os pratos do sertão. Sentadas ao redor de uma mesa perto da janela, riram, choraram e falaram da vida como se estivessem em volta do fogão de suas infâncias. "Esse pirão me lembrou da minha mãe", disse uma delas emocionada. "Ela fazia igualzinho." Helena se aproximou, tocada. Era essa a intenção, que cada prato trouxesse um pouquinho de casa para quem provasse. E foi assim, entre risos e garfadas, que os quitutes da família foram se tornando mais do que um restaurante, um ponto de encontro de afetos e lembranças. O fim da tarde trouxe uma luz dourada pelas janelas do quitutes da família. Helena e Arthur, de umas dadas,
Observavam o movimento diminuir enquanto a música ambiente tocava um forró suave. Elise e Ethel, cansados porém radiantes, riam com Dona Zuleide e Dona Carmen, que contavam causos antigos. Vamos encerrar com chave de ouro, Arthur disse, puxando Lena até o centro do salão. Ela olhou curiosa. O que você está aprontando? Arthur subiu numa das cadeiras e bateu uma colher na lateral de um copo, chamando a atenção de todos. Desculpem interromper, mas eu tenho uma última coisa a dizer neste dia tão especial. Helena corou, desconfiada, e cruzou os braços sorrindo. Esse restaurante começou com o sonho de uma mulher corajosa, que um dia chegou à minha vida como babá, e acabou virando a base da nossa família. Arthur respirou fundo. Hoje eu não só quero agradecer, mas dizer que os melhores pratos que a vida me ofereceu vieram da sua presença, Helena. Ela se aproximou emocionada. Eu não teria conseguido nada disso sem vocês, respondeu com a voz embargada. Foi o amor de vocês que me fez acreditar de novo. Tel e Alice se levantaram e abraçaram os dois. Vocês são a melhor coisa que já aconteceu pra gente, disse a Alice. Arthur sorriu, acariciando a barriga dela. Agora é evidente, e os nossos 2 novos temperinhos já estão prontos para dar o toque final na nossa receita de felicidade. A pequena placa do restaurante balançava com o vento lá fora, refletindo o sol poente. Quitutes da família menos, onde cada prato é feito com amor de verdade. Lá dentro, uma família completa brindava o futuro com suco de caju e risadas. E naquele momento, Helena soube que a sua história tinha se transformado no prato mais bonito de todos. Aquele feito com amor, coragem e novos recomeços. E você, já viveu um recomeço que mudou tudo na sua vida? Compartilhe aqui nos comentários, quem sabe sua história também